Oi, queridos psis, tudo bom com vocês? Professora Gabi Becali aqui, sua professora no Psicologia Nova. E neste vídeo de hoje, nós vamos comentar algumas questões. Vamos lá para a nossa tela inicial? Pessoal, as questões que a gente vai comentar hoje são da banca FUVEST, da prova da residência da USP, né? A prova que foi aplicada em 2019 para ingresso aí em 2020. Trouxe aqui embaixo para vocês também meu Instagram. Me sigam lá, eu sempre coloco algumas dicas de estudos, questões comentadas, bem bacanas. Sigam também o Insta do Psicologia Nova, por favor, @Psicologia Nova. Bom, gente, é o seguinte. USP 2019-2020, essa prova é uma prova para psicologia, né, aplicada aí dentro do programa de residência multiprofissional. Vamos lá, gente. Primeira coisa, olha só. A USP, nessa prova, ela trouxe, além do conteúdo programático, ou seja, que são os tópicos aí que vão cair na prova, trouxe também as referências bibliográficas especificamente listadas, ok? Beleza, professora. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, não vou ver mais não. Professora, eu não tenho a menor intenção de fazer residência na USP, então eu vou ver esse vídeo de questão comentada não, vou parar por aqui. Bom, gente, eu não faria isso se fosse vocês e vou justificar por quê. Em primeiro lugar, boa parte das referências que a USP colocou lá, as referências bibliográficas que a USP colocou nessa prova, são referências que caem, de uma forma geral, em boa parte dos concursos e provas para psicologia. Por exemplo, gente, uma das referências que está lá é o livro do Psicodiagnóstico 5, de Jurema Alcides Cunha. Outro livro que está lá é o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Dauda Longo. Bom, pessoal, esses dois livros, só dois exemplos básicos, mas tem outras referências também, são cobradas em boa parte, na grande maioria dos mais diversos concursos públicos e provas para psicologia por aí. Tudo bem? Primeira justificativa é essa. Segunda justificativa. Galera, a gente está falando de USP. A USP é uma das maiores universidades do Brasil e da América Latina. Então eu garanto a vocês que essa não é qualquer referência, esse vai ser um bom material aí de estudo para vocês de uma forma geral, tudo bem? Então, por favor, me acompanhe aqui até o fim deste vídeo e depois teremos um outro vídeo também, serão 2 vídeos aqui comentando as questões da USP, falando um pouquinho para vocês sobre dicas nas resoluções das questões, o que vocês precisam ficar mais atentos ali. E, enfim, sobre comentar também a matéria ali, algumas matérias ali de uma forma mais para a gente relembrar e refrescar a memória. Mas vamos lá então, gente, direto ao ponto, vamos começar? Bora lá então, pessoal! Questão de número 1, que lá na provinha da USP, tá, gente? É a questão de número 16, é onde começa aí realmente as questões específicas, as questões de psicologia, tá bem? Vamos lá? Bora lá! Diz assim a questão, pessoal. Sobre as políticas públicas brasileiras direcionadas a pessoas com necessidades decorrentes do uso de drogas, é correto afirmar. Bora lá, letra A. Desde 2003, o Ministério da Saúde afirma que a prevenção e a reinserção dos usuários de drogas independe da articulação de esforços e ações intersetoriais. Pessoal, isso não independe dessa articulação dessas ações intersetoriais, não, viu? Pelo contrário, essas coisas são muito interligadas. Confira comigo que tá de azul. Pessoal, sempre vou tentar fazer aí dentro das questões, a gente vai seguir mais ou menos aí esse padrão. Então, o que eu coloco de azul para vocês, depois de cada alternativa, é um texto complementar para justificar, às vezes porque a questão tá errada ou porque ela tá certa. No caso da letra A aqui, é por que a letra A tá errada, né? Por que essa alternativa tá errada? Pessoal, porque as intervenções devem ter como norte, como norteador, a questão do uso abusivo de substâncias psicoativas enquanto um fenômeno complexo que requer, sim, respostas intersetoriais. Então, não independe dessas articulações, desses esforços e ações intersetoriais. Tudo bem? Já vai uma dica aí para vocês, pessoal. Essas palavrinhas, essas trocas de palavrinhas são muito comuns nas questões de concursos, né? Então, trocar um depende por um independe, ou o contrário, ou trocar um nunca por um às vezes. Então, muito cuidado para cada palavrinha aí das alternativas de vocês, tudo bem? Seguindo letra B, a política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, publicada em 2003, tem como diretriz principal a abstinência? Não, pessoal. Essa política não tem como diretriz principal a abstinência. A
A abstinência ela é totalmente descartada? Não, gente, a abstinência não é totalmente descartada. Só que ela não é o foco principal. Por quê, professora? Gente, porque muitas vezes as pessoas que têm essa questão aí do uso abusivo, né, de álcool e de outras drogas, elas não querem parar de usar, ou elas não conseguem parar de usar. Então a gente não vai fazer nada por elas? Ah, então não vou fazer nada por você não. Tem nada que eu possa fazer por você, eu só trabalho com abstinência? Não, pessoal, a política de redução de danos tá aí para provar isso pra gente, por exemplo, tudo bem? Só vou pedir, galera, um cuidado de vocês. Algumas políticas que já vieram aí no ano de 2019, 2020, trazem, sim, uma certa centralidade na questão da abstinência. Isso tem a ver, enfim, com a condução do governo central, né, principalmente do governo federal, que volta aí a trazer um foco para a importância da abstinência. Muito cuidado, isso é mais recente. De forma geral, a maior parte das políticas, das cartilhas que vão falar sobre essa questão do uso de álcool e outras drogas, vão falar exatamente o que a letra B está dizendo aqui pra gente, tá? Que a abstinência não é foco central, tudo bem? Na verdade, o que a letra B não está dizendo, né? Porque ela está errada, mas enfim. Boa parte das políticas, desde lá quando começa aí essas questões de políticas, principalmente aí no campo da saúde mental, vão dizer que a abstinência não é foco principal. Então, cuidado com isso aí, tudo bem? Trouxe aí de azul para vocês para justificar o porquê que a letra B tá errada. Não condicionar oferta de cuidado à exigência de frequência diária, à abstinência, respeitando o momento e o desejo do usuário. Ou seja, eu não posso condicionar o cuidado à abstinência, aquilo que eu já disse aqui para vocês, né? Ah, não, então só vou cuidar de você, né? Só vou ofertar determinados serviços se você ficar abstinente. Não, é exatamente isso aí que eu trouxe aí de azul para vocês, ok? Seguindo, então, letra C. Historicamente, as abordagens do poder público são marcadas pela criminalização e exclusão de usuários de drogas e por medidas repressivas. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito, é verdade. A história, né, dessas questões, dessas políticas que envolvem aí as pessoas usuárias de álcool e outras drogas realmente são marcadas por questões aí de exclusão, de discriminação. Ok? Letra C é o nosso gabarito. Mas vamos conferir aí as demais alternativas. A Organização Mundial de Saúde classifica somente as substâncias ilícitas como drogas que modificam uma ou mais funções do organismo vivo. Não, né, gente? Não são só as substâncias ilícitas, não. As lícitas também entram aqui, por exemplo, o álcool. Letra E. A rede de atenção psicossocial propõe que os usuários de drogas em situação de rua recebam, preferencialmente, tratamento em regime de internação psiquiátrica. Não, pessoal, a preferência, na verdade, são por serviços de base comunitária. Por exemplo, os CAPs, né? Outro exemplo bacana aí são as residências terapêuticas. Então, a prioridade não é para os regimes de internação. Pode haver internação, professora? Sim, pode haver internação, tá? Mas não é o foco, tá? Não é o principal. Tudo bem? Trouxe aí de azul para vocês. Então, essa preferência seria, na verdade, por serviços que sejam de base comunitária. Tá aí embaixo para vocês a referência, gente, é o Guia Estratégico para o Cuidado de Pessoas com Necessidades Relacionadas ao Consumo de Álcool e Outras Drogas, o Guia D. Pessoal, esse guia é um guia do próprio Ministério da Saúde e ele é bem importante, tá? Para as mais diversas provas que cobram esse assunto, né? Esse assunto referente aí ao cuidado de pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas. Fechamos a questão 16, então, vamos para a próxima, questão 17. É uma estratégia de saúde pública pautada no princípio da ética do cuidado, que visa diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário, decorrentes do uso, abuso e dependência de drogas. Esse texto se refere à definição de... Pessoal, a gente está falando de uma estratégia, olha, muito cuidado aqui porque o enunciado pede. É uma estratégia de saúde, né, de saúde pública, que está pautada aí pela ética do cuidado. E o que ela visa? O que ela objetiva? Diminuir vulnerabilidades, seja de risco social, individual ou comunitário, tá ligado aí, decorrentes, né, do uso e do abuso de dependência de drogas. A abstinência, pessoal, acabamos de ver que não é de abstinência que se refere, né? Já comentamos um pouquinho a abstinência na questão anterior e tudo que está envolvido aí.
Internação compulsória? Também não, pessoal. Internação compulsória é um tipo de modalidade de internação que existe, sim, mas não tem a ver aí com essa estratégia de saúde pública ligada à ética do cuidado, não. Equipe multidisciplinar? Pessoal, equipe não é uma estratégia de saúde, também não tem a ver com isso. Avaliação médica? Também não, né, pessoal? A gente está falando aqui claramente da política de redução de danos. E aí trouxe aí de azulzinho para vocês, para a gente expandir um pouco melhor esse assunto, entender direitinho e fixar sobre a questão aí da redução de danos. Vamos ver? Confere comigo que tá de azul aí no slide. Historicamente, a redução de danos foi desenvolvida no Brasil para o enfrentamento da epidemia de AIDS, com os movimentos sociais, órgãos governamentais e não governamentais, sendo posteriormente reconhecida pelo Ministério da Saúde e incorporada nos campos de saúde coletiva, saúde mental e atenção básica como estratégia de cuidado, ou seja, a redução de danos, gente, nasce lá com a história da AIDS, né? Mas depois ela é incorporada também em outras políticas de saúde pública. O que é a redução de danos, gente? Redução de danos é uma estratégia de saúde pública pautada no princípio da ética do cuidado. Pois é, gente, exatamente o que fala aqui nosso enunciado. Que visa diminuir as vulnerabilidades de risco social, individual e comunitário decorrente do uso, abuso e dependência de drogas. Copia e cola exatamente o que trouxe lá no nosso enunciado. Galera, uma das premissas da redução de danos é que parte das pessoas que consomem algum tipo de drogas, seja lícita, seja ilícita, não conseguem ou não querem interromper o uso. Essa escolha não impede o direito ao cuidado e à saúde, conforme os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Ressaltando aqui o que a gente já tinha dito na questão anterior, né, pessoal? A redução de danos está ligada exatamente a isso. Às vezes a pessoa não quer interromper o uso, ela não consegue interromper o uso, nem por isso ela vai deixar de ser cuidada, né? Nem por isso os serviços de cuidado não serão ofertados a elas. Tudo bem? Pessoal, vamos dar um exemplo aqui de redução de danos? Só um exemplo, tá, gente? A política é muito maior do que isso. Mas, por exemplo, galera, o oferecimento lá de seringas para as pessoas que são usuários de drogas injetáveis. Muitas vezes as pessoas, uma e outra pessoa, vão usando aquela mesma seringa. E aquilo ali é super complicado, é uma questão de saúde pública mesmo. Então, oferecer uma seringa para cada pessoa, dizer, né, informar a ela por que isso tem que ser feito, o cuidado de saúde que ela tem que ter em relação àquilo, enfim. Há outros vários exemplos aqui nesse campo, mas só para ficar ilustradinho na cabeça de vocês. Tá bem? Vamos lá? Vamos para a próxima questão? Questão de número 18. A referida lei antimanicomial, que é a Lei 10.216 de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre a lei, é correto afirmar. Pessoal, só uma paradinha aqui para relembrar vocês. Vocês viram que até agora as questões que a gente fez são questões que têm temas que caem em boa parte, na maioria dos concursos e das provas PCs. Então, comprovando aqui para vocês que não foi por acaso que a gente escolheu essa prova e o quanto essa prova, independente de qual seja o seu foco aí no campo dos concursos ou no campo das residências, o quanto essa prova pode te ajudar e ser, sim, um importante referencial de estudos. Tá bem? Só para reforçar aqui. Mas vamos lá. Letra A. Os direitos e a proteção das pessoas são assegurados mediante a discriminação de sua condição socioeconômica, de periculosidade e de gravidade do transtorno mental. Pessoal, o que torna essa questão errada? Essa palavra, discriminação. Pelo contrário, não é isso que a Lei 10.216 de 2001 traz pra gente. Pessoal, lei importantíssima dentro do campo da reforma psiquiátrica no Brasil, tá? É também chamada de Lei Paulo Delgado. O que diz o artigo 1º dessa lei? Diz assim: os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, tá vendo? Exatamente o contrário do que coloca aqui a nossa assertiva, tá? Então, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno ou qualquer outra. Letra A, então, tá errada. Letra B. Nos atendimentos em saúde mental de qualquer natureza, é facultativo informar a pessoa e seus familiares ou responsáveis
sobre seus direitos previstos na lei. Pessoal, não é facultativo não. Mais uma vez, reforçando aquilo que eu já trouxe para vocês aqui de início. Tá vendo como eles gostam de trocar essas palavrinhas? Aqui, por exemplo, a assertiva colocou que é facultativo, uma coisa que não é facultativa, que ela sempre tem que acontecer. Tudo bem? Então, muito cuidado com esses termos. Quando aparecerem, gente, esses termos assim, sempre, nunca, né? Talvez, depende, independe, muito cuidado com esses termos. Tudo bem? Vamos conferir o que tá de azul aí, que corrige a assertiva da letra B pra gente? O não é facultativo. Não, tudo bem? Seguindo então, letra C. O tratamento tem como finalidade a remissão dos sintomas apresentados pelas pessoas, sendo a internação em hospital psiquiátrico a primeira medida a ser adotada. Internação não é a primeira medida a ser adotada, não. Pelo contrário, vamos ver o que fala a lei. Olha aí no seu artigo 4º. A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ou seja, internação está lá só em último caso. Quando os recursos extra-hospital, né, que não são hospitalares, forem insuficientes, aí sim pode haver internação. Parágrafo 1º, o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Pessoal, a finalidade, então, essa finalidade que é uma finalidade permanente, é a reinserção social, tudo bem? Seguindo para a letra D, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Acabamos de dizer exatamente isso aqui, letra D é o nosso gabarito. Para finalizar, a letra E, o paciente que está há longo tempo hospitalizado ou que possui situação grave de dependência institucional deverá permanecer nas instituições asilares? Não, pessoal, pelo contrário, né? O que acontece para esse paciente? Tem alguma questão específica para esse tipo de paciente? Tem sim, vamos ver o que traz a lei, olha só. O paciente que está há muito tempo hospitalizado ou para o qual se caracteriza situação grave de dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida. Não tem nada disso da pessoa permanecer na instituição asilar, tudo bem? Preconceito é uma atitude Hospitalar, ok? Vamos lá,